Isabel convive há 5 anos com dores intensas no ombro. Quando a crise de bursite... Com a articulação de ombro, né? Tanto no trabalho pela manhã. Então eu preciso muito da articulação dos braços, ombro. Uma bolsa cheia de líquido que evita atrito ou por sobrecarga nas articulações ou infecções por germes. Bactérias, em algum momento, se localizam, se infiltram nessas bursas e podem causar infecção e inflamação local. O principal sintoma da doença é a dor. Essa dor pode ser muito intensas e, portanto, gerar um sofrimento, dificuldade de recuperação da função daquela articulação. O especialista explica como é o tratamento. Existem lesões tendinosas, rupturas de tendão, que em uma boa parte delas o tratamento relacionadas unicamente. Olha, se você quer mais informações sobre esse problema, tratamento, deixa lá do Hospital São Marcos, doutor Vinícius Pontes, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Doutor, existe assim um motivo principal para que se desencadeie essa dor, a bursite? A bursite ela tem várias etiologias, né? O que é mais comum no nosso meio é de movimento repetitivo, que não quer dizer Por exemplo? qualquer movimento repetitivo. Porque normalmente o pessoal pensa em doença com movimento repetitivo, ou uma LER, com lesão, por isso fosse repetitivo, como se fosse relacionado ao trabalho. Mas não necessariamente é relacionado ao trabalho. Então, uma dona de casa, que ela tem um varal muito alto em casa, todo e dia ela vai todo lá dia levantando o braço para poder pendurar as roupas dela, para levar para secar, ela vai levar um processo inflamatório no ombro, né? Jogador de tênis, que joga tênis normalmente com sem uma orientação adequada, também vai evoluir com algum tipo de tendinite ou bursite. Posição equivocada no sentar. Qualquer tipo de lesão. Trauma, uma pancada na região do joelho, uma pancada na região do quadril, pode desenvolver a bursite. Até, por exemplo, porque hoje o povo faz muita musculação em academia. Certo. Também tem risco? Existe o risco quando ele passa do limite daquele tendão. Não a bursite, mas uma tendinite. A bursite ela vai existir quando ela tiver impacto, né? Então, um processo repetitivo de impacto na bursa, que é uma camada que protege o tendão, ela vai desenvolver uma bursite, né? O mais comum que a gente vê hoje, que há muita queixa, que eu tenho uma bursite. Não, ninguém tem uma bursite, você está com a bursite. Na verdade, é um processo inflamatório transitório, que ele é tratado e o paciente fica bem. Por que às vezes é preciso a cirurgia? O principal tratamento não é pensando em cirurgia, o principal tratamento é descobrir o que causa aquela lesão. Então, quando você tira o fator causal, quando você tira o fator de irritação da bursa, normalmente o paciente ele fica bem. Os processos cirúrgicos, eles estão indicados quando você tem dois fatos. Ou ele é infeccioso, se você tiver uma infecção, você tem que abrir aquilo ali, tem que limpar e tirar a bactéria que está lá dentro. Ou quando você tem ruptura de tendão associada. A bursite por si só, ela não tem indicação cirúrgica. Tá, então o tratamento é medicamentoso e com fisioterapia e repouso. E tirar o fator causal. Esse é o principal tratamento. Você tem que descobrir o que causa esse processo de impacto repetitivo para poder tirar. Porque eu já vi pessoas que ficam praticamente incapacitadas pela dor e de fazer determinados movimentos, né? Uma coisa nós temos bem traumática. Nós temos uma dificuldade, principalmente quando ela é doença relacionada ao trabalho e não só por lesão de esforço repetitivo. Quando você tem uma doença relacionada ao trabalho, você precisaria de um médico do trabalho para ir ao local de trabalho para poder readequar aquela função ou mudar o paciente de função. Então, o que nós vemos muitos casos de pacientes que chegam realmente a ter uma perda de função do membro, quando isso não é tirado. Então, o fator causal ele tem que ser retirado. Se não for tratado, pode ir até onde, doutor? Você pode evoluir com quadros graves, como distrofia simpático-reflexa, que é uma alteração neurológica e sensitiva daquele membro, perdendo até a função do membro. Doutor, existe uma predisposição genética? Não. Tem essa relação ou não? Não. Você tem relação ao tipo de vida e estilo de vida que você tem. Seja ele em casa, seja no esporte, seja no trabalho. Mas não é predisposição genética. E nada a ver com alimentação ou hábito de saúde? Não cigarro, tem. bebida? Algumas alterações anatômicas, principalmente no ombro. Algumas pessoas têm algumas alterações no ombro anatômica que pode levar a uma chance maior de ter uma bursite ou uma tendinite. Mas não relacionada à alimentação
ou a uma predisposição. Se você tiver uma doença, uma dor por bursite ou uma tendinite por causa de uma doença reumática, aí sim, mas são casos mais raros, né? O mais comum ele é relacionado à atividade e ao tipo de vida que você leva. Doutor, o tratamento é demorado? O tratamento, quando você não diagnostica a causa, ele se torna demorado. Quando o paciente também não consegue sair, caso de doenças relacionadas ao trabalho, que ele não consegue mudar a atividade dele, também isso aí se torna um problema. A acupuntura é um bom aliado para combater a bursite? A acupuntura, ela tem, nas últimas décadas, entrado cada vez mais no tratamento ortopédico. Alguns estudos já relacionando a acupuntura com o tratamento da dor têm tido bons resultados. Doutor, tem uma senhora aqui que diz que teve 2 CA, né, câncer, em 94, ficou curada, mas que há 5 anos sente dor nas pernas. Se isso tem alguma relação com a quimioterapia ou com a radioterapia? Tem que ver qual tipo de câncer ela teve, né, e que estadiamento. Estadiamento é assim, que nível, se tinha algum acometimento sistêmico ou não. Isso aí, normalmente, um oncologista consegue saber se tem alguma relação com a doença oncológica dela ou não. E a Adriana diz aqui que tem dores nos pulsos, se isso pode estar relacionado à bursite também. Pode. Dor no punho, ela tem algumas causas mais comuns. Os cistos sinoviais, eles podem levar a dor articular no punho, e as tendinites também na relação do punho, dependendo de como é o dia a dia dela. Tem que ser investigado. Qualquer ortopedista, avaliando esse paciente, ele vai saber dar o diagnóstico. Doutor, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje e pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado.